Não tem jeito. Ou só a morte, ou só a graça de Deus. Certamente que você conhece pessoas assim. Diz o livro de Provérbios, lá no capítulo 17, que como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste antes que haja rixas. Provérbios 20, verso 3 diz assim: honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Sansão foi insensato em sua sede de vingança, e semelhante a ele é todo aquele que, como vai dizer Paulo em Romanos 12, não compreende que a vingança é de Deus. O pessoal mais antigo aí, ainda passa isso, ainda passa. Já viu Chaves? O Chaves tem um jargão que diz assim: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Jargão lá do Chaves. Provavelmente, certamente ele dizia para o seu Madruga, né, que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Gente, a vingança nunca é plena. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Na lei da vingança, não existe o final do jogo. Israelenses e palestinos brigam até hoje porque ninguém quer romper o ciclo da vingança. Se os judeus, preste atenção nisso, se os judeus resolvessem se vingar dos alemães por causa do Holocausto, hoje, se os judeus resolvessem se vingar dos alemães hoje, amanhã, os filhos desses alemães iriam desejar se vingar dos judeus que maltrataram os seus pais. E o que vai ser? Será a vingança feita aos vingadores. Onde não existe perdão, uma lei newtoniana entra em jogo. Para cada atrocidade tem de haver uma atrocidade igual e oposta. Isso é a lei da vingança. Aquele mesmo autor que eu citei no início, ele diz assim: a vingança é uma paixão de acerto de contas. É um desejo ardente de devolver tanto sofrimento quanto alguém lhe infligiu. O problema com ela é que nunca alcança o que deseja, nunca chega ao empate. A justiça nunca acontece. A reação em cadeia iniciada por cada ato de vingança sempre segue o seu curso desimpedida. Ela amarra ambos, o injuriado e o injuriador, a uma escada rolante de sofrimento. Ambos são impedidos de prosseguir na escada quando se exige paridade. E a escada não para nunca, nunca deixa ninguém descer. A vingança nunca é plena. Nunca é plena. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nenhuma fogueira pode continuar queimando sem lenha. Mahatma Gandhi disse que se todos seguirem o princípio do olho por olho da justiça, no final todo mundo termina cego. Romanos 12, Paulo diz assim: não vos vingueis a vós mesmos. Paulo diz assim que nós não devemos pagar o mal com o mal. Devemos pagar o mal com o bem, a maldição com a bênção. Quando eu leio a história de Sansão, eu fico me perguntando o seguinte:
Será que Sansão, ele teria feito tudo o que fez se não tivesse a força que possuía? Será que Sansão teria feito tudo o que fez se não tivesse a força que possuía? Provavelmente não. E isso nos mostra um grande princípio, irmãos. Muitas vezes os privilégios que nós temos pode ser uma maldição e não uma bênção. Muitas vezes privilégios que nós damos aos nossos filhos podem ser maldição na vida deles e não bênção. Nós precisamos abrir os olhos para isso. Muitas pessoas se desviaram exatamente porque tiveram muitas facilidades. Muitos abandonaram a Deus por causa do conforto que conquistaram. Força, poder e privilégios, se não forem muito bem administrados, podem ser a nossa grande ruína. Alguém disse que existem duas grandes tragédias na vida. Uma é não conseguir o que se deseja, a outra é conseguir. A despeito das suas fraquezas pessoais, Sansão é retratado na Bíblia como um libertador de Israel. Estou partindo para a parte final da mensagem. De manhã eu falei de 1h30 de mensagem, né? Apesar das suas fraquezas pessoais, Sansão é contado entre os heróis da fé. Gente, o autor aos Hebreus coloca Sansão naquela lista de homens dos quais o mundo não era digno. Como que isso é possível? Alguém com todas essas características que eu descrevi aqui para vocês é listado com os heróis da fé, junto de gente como Abraão, como Moisés e tantos outros heróis. Sabe por que ele está lá? Por causa da graça de Deus. Sansão é um grande exemplo de como a graça de Deus é capaz de transformar pessoas fracas. Está vendo como tem esperança para você? Está vendo como tem esperança para mim? A graça de Deus transforma pessoas fracas. Ao olharmos para a atuação da graça de Deus na vida de Sansão, a gente retira as lições finais aqui para as nossas vidas. Primeiro, Deus usou as fraquezas de Sansão para a realização dos seus propósitos. Segundo o autor do livro de Juízes, algumas atitudes de Sansão, ainda que não compreendidas pelos judeus, essas atitudes vinham do próprio Deus. O verso 4 do capítulo 14 que eu destaquei diz: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus. Então olha só, as atitudes insanas de Sansão, que desencadearam o conflito com os filisteus, ele diz que vinha do Senhor. Deus, em sua soberania, usa até mesmo a estupidez de alguns dos seus servos para a realização do propósito eterno. A vida de Sansão nos mostra que a graça de Deus triunfa sobre as fraquezas dos seus servos. Então o Senhor, Ele não apenas nos usa como nós somos, mas a despeito de quem somos. Eu acho isso impressionante em Deus.
até mesmo as besteiras que nós cometemos. Aquelas besteiras as quais nós vamos ter que dar contas a Deus. Aquelas besteiras sobre as quais nós somos responsáveis, sim. Mas Deus, em sua soberania, usa aquelas besteiras que nós cometemos para o bem do seu reino. Nós vimos semana passada José dizendo: olha, para os irmãos, vocês fizeram muita besteira. O que vocês fizeram contra mim foi uma insanidade, mas Deus apanhou o mal que vocês fizeram contra mim e o transformou em bem. O que isso nos mostra? Que Deus é soberano, inclusive sobre as nossas besteiras e os nossos pecados. O que é isso, gente? Graça. Segundo, Deus concedeu a Sansão o que poderia ser normativo na vida dele. 3 vezes o Espírito do Senhor, eu disse, se apossou de tal maneira de Sansão. E quando o Espírito de Deus vinha sobre Sansão, diz a Bíblia que ele fazia coisas incríveis. Essas visitações esporádicas do Espírito de Deus sobre Sansão foram assim, vislumbres do que poderia ser o padrão de seu ofício. Caso Sansão se dedicasse e se consagrasse como deveria, caso Sansão obedecesse aos mandamentos de Deus, caso Sansão não levasse a vida promíscua e rebelde que teve, as fraquezas e iniquidades na vida de Sansão o privaram de realizações espetaculares. Mas ele teve um vislumbre daquilo que Deus poderia ter feito através da vida dele. Então o que eu quero dizer para você com isso? Às vezes você está aí na sua vida, há 6 meses, 2 anos, sei lá quanto tempo, só fazendo besteira, só fazendo o que não deve. Mas você pode lembrar de momentos em que Deus atuou na sua vida, e você pode ter aqueles vislumbres da graça, e pode se arrepender e voltar. Lembra lá do filho pródigo, caído, perdeu tudo, querendo comer a comida do porco, e naquele momento de tragédia, o que ele teve? Um vislumbre da graça. Ele lembrou e disse assim: quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. O que foi isso? Um vislumbre da graça. Ou seja, algo lá do passado que aconteceu e deu certo, que você foi usado, um momento de graça na sua vida. Às vezes eu olho para algumas pessoas tão capazes, mas tão depravadas, tão talentosas, extremamente talentosas, mas descomprometidas, tão inteligentes, mas orgulhosas e cheias de si. Eu pergunto para você, quais são os vislumbres da graça que já passaram pela sua vida? Lembre-se deles. Consagre-se novamente ao Senhor. Como disse Paulo a Timóteo lá na primeira epístola, no capítulo 4, não desperdice o dom que há em ti. Sansão teve vislumbres da graça. Terceiro e penúltimo lugar, antepenúltimo lugar,
A fonte da força de Sansão encontrava-se no fato de Deus socorrê-lo quando tudo parecia perdido. Sansão era forte, mas não era invulnerável. E ele se deparou com vários momentos de fragilidade. O maior deles foi quando estava preso com os olhos vazados ali no templo de Dagon. Mas mesmo ali, humilhado, derrotado e sem forças, Deus veio ao seu encontro. Ele orou e Deus ouviu a sua oração. Ele que nasceu para libertar Israel das mãos dos filisteus, em sua morte ele matou mais filisteus que ao longo de toda a sua vida. A fonte da força de Sansão encontrava-se no fato de Deus socorrê-lo quando tudo parecia perdido. Gosto muito daquele salmo que diz assim: o cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Quero dizer para você o seguinte: pode parecer que tudo está perdido na sua vida, no seu lar. No entanto, se a graça de Deus vier, tudo pode mudar. Em quarto e penúltimo lugar, assim como não são as nossas obras que nos recomendam a Deus. Alguém é salvo por obras? Assim como não são as nossas obras que nos recomendam a Deus, também não são as nossas fraquezas pessoais que nos afastam de Deus. Você entende isso? Eu não tenho livre acesso à presença de Deus por causa dos meus méritos. Mas eu também não sou rejeitado por Deus por causa dos meus deméritos. O conceito popular de que Deus se afasta dos seus filhos não é bíblico. Quando existe um distanciamento nessa relação, a iniciativa nunca é de Deus. Deus não ignora o material do qual os seus filhos são constituídos. Gente, Deus sabe que você ia pecar pela 58ª vez. A Bíblia diz lá o salmista, ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Paulo nos informou que Cristo nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Nenhum filho de Deus que fracassa na caminhada cristã coloca-se além da possibilidade de ser alcançado pela graça de Deus. Nenhuma pessoa que fracassa na vida cristã fica definitivamente impedido de receber o perdão de Deus. A história de Sansão nos mostra que não importa quão longe uma pessoa tenha ido, ela pode retornar por causa da graça de Deus. Não importa quão distante tenha sido a terra que seduziu o coração de um jovem, ele pode retornar com a garantia de que o Pai está no portão esperando por ele. Assim como não são as nossas obras que nos recomendam a Deus, também não são as nossas fraquezas pessoais que nos afastam dele. A história de Sansão mostra isso. E por fim, ainda que nossas fraquezas não sejam suficientes para fazer Deus desistir de nós, elas nos privam de receber e de desfrutar a totalidade das bênçãos que Deus tem para os seus filhos. Pegou?
Vou repetir. Ainda que as nossas fraquezas não sejam insuficientes para fazer Deus desistir de nós, elas nos privam de receber e desfrutar a totalidade das bênçãos que Deus tem para os seus filhos. Irmãos, quantas coisas boas, quantas coisas maravilhosas nós perdemos por estar longe de Deus. C.S. Lewis, ele diz que aqueles que trocam a Deus por qualquer coisa nesse mundo são semelhantes a meninos que recusam um passeio num fim de semana numa praia lindíssima para ficar fazendo bolinho de lama no quintal da casa. É como alguém que chega pro moleque e diz assim: olha, vamos lá em Jeribá, em Búzios. Você vai pegar a praia é lindíssima, é grandiosa, eu vou levar uma prancha para você, você vai passear, a gente vai jogar bola, isso, aquilo, outro, vai ser muito legal, depois a gente vai na Rua das Pedras, o lugar é lindo, isso. Quero não, quero ficar aqui em casa brincando de fazer bolinho de lama. C.S. Lewis disse que esse é o cristão que troca a palavra de Deus pelos prazeres desse mundo. Um homem imediatista, iracundo, inconsequente e vingativo. Mas está na lista dos heróis da fé. Que coisa impressionante. Por que ele está lá? Somente pela graça de Deus. E se isso aconteceu com Sansão, isso pode acontecer na sua casa. Se isso aconteceu com Sansão, isso pode acontecer comigo, a mim e a você. Nós vamos cantar agora um hino que diz assim: quão incapaz eu sou para estar em tua presença. Quão incapaz eu sou para ministrar diante de ti. Mas essas pessoas incapazes, porque são imediatistas, iracundas, inconsequentes e vingativas e tantas outras coisas, diz o hino: por teu sangue posso ver-te, por teu sangue posso receber-te. Eu sei que nada sou, tão somente nada sou, Senhor. Nada somos sem Cristo. Mas se a graça de Deus estiver sobre nós, nós somos capazes de entrar na lista de heróis da fé. Amém.